nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. A minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola de São Tiago. Meus irmãos, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. Pode acontecer que na vossa Assembleia entre um homem bem vestido e com anéis de ouro e entre também um pobre e mal vestido. Talvez olheis para o homem bem vestido e lhe digais: tu, senta-te aqui em bom lugar. E ao pobre, tu, fica aí de pé. Ou então, senta-te aí abaixo do estrado dos meus pés. Não estareis a estabelecer distinção entre vós e a tornar-vos juízes com maus critérios? Escutai, meus caríssimos irmãos. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Vós, porém, desprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e arrastam aos tribunais? Não são eles que ultrajam o nome sublime que sobre vós foi invocado? Assim, se cumprirdes a lei régia da Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, procedeis bem. Mas se fizerdes distinção de pessoas, cometeis pecado, porque a lei vos acusa como transgressores.
Palavra do Senhor. Salvou de todas as
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos, saúdo-vos a todos, vós que viestes hoje a esta casa de Nossa Senhora, que é o Santuário de Fátima, e todos vós que estáis unidos a nós através da televisão, da rádio e da internet. Dizia São Tiago: Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Esta frase indica-nos aquilo que aconteceu com os santos pastorinhos, Francisco e Jacinta, cuja novena estamos a celebrar. Qual era a riqueza destas duas crianças? Qual foi o tesouro que eles nos deixaram? A sua fé. A riqueza do Francisco e da Jacinta é a sua fé. E é este tesouro que eles nos deixam, é este tesouro que eles nos dão, é este exemplo que nós devemos seguir. Os pobres deste mundo são, portanto, aqueles que vivem segundo a fé, que cumprem a vontade de Deus. Ou, como disse Jesus a Pedro, repreendendo-o, aqueles que querem compreender as coisas de Deus e não se deixam dominar pelas coisas dos homens. A fé é, pois, um grande tesouro, e é um tesouro que Deus deu a cada um de nós, é um dom que Deus nos dá. Nós devemos cuidar bem deste dom e guardar bem este tesouro, como se guardam os tesouros, com muita atenção, com muita dedicação. Ora, a fé não é, portanto, um passatempo para alguns dias, nem para algumas situações,
nem é algo que dá jeito em algumas perturbações da vida. A fé não é para quando há tempo. A fé é a luz da nossa vida. É ela que nos guia, é ela que nos deve guiar. Como fizeram as santas crianças que nós hoje olhamos com tanta ternura. Deixaram que as suas vidas fossem guiadas pela fé sempre, em todas as situações, sempre, sem nunca desanimarem, sem nunca se afastarem de Deus. E é pela fé que nós podemos dizer a Jesus que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é único, irrepetível, incomparável, que é Ele o único que nos salva. É a fé que nos diz isto, é a fé que nos leva a isto, a dizer ao Senhor: Tu és o Messias, Tu és o meu Salvador. E também é a fé que nos leva à caridade, a praticarmos o bem sem esperar a recompensa. Como dizia também São Tiago, não desprezeis os pobres. Como quereis que Deus vos ouça, se vós desprezais os pobres? A fé diz-nos que devemos fazer sempre o bem, sem esperar recompensa. Porque Jesus também disse: se fazeis o bem para que vos façam o bem a vós, que recompensa tereis? Também fazem isso os pagãos. Portanto, a fé é a luz da nossa vida. Vamos pedir aos santos pastorinhos Francisco e Jacinta que intercedam por cada um de nós, para que nós nunca duvidemos que a fé é um tesouro que nós temos, é um tesouro que devemos cuidar e é um tesouro que nos guia para servirmos a Jesus, para servirmos os nossos irmãos, como Ele nos pede e como Ele merece. Amém. Irmãos e irmãs, foi o Espírito Santo que abriu os olhos a Pedro e o fez dizer: Tu és o Messias, aquele que o Pai ungiu e enviou. Dóceis ao mesmo Espírito, peçamos a Deus Pai, dizendo: Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que acompanham Jesus por toda a parte, pelos que não sabem responder às suas perguntas e pelos que dizem como Pedro: Tu és o Messias, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos políticos que não fazem exceção de pessoas, pelas assembleias litúrgicas onde os últimos são os primeiros, e por todos aqueles que preferem servir a ser servidos, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que procedem em tudo segundo a vontade de Deus, pelos que amam ao próximo como a si mesmos e pelos que não prejudicam os pobres em favor dos ricos, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que louvam e adoram a paixão de Jesus Cristo, pelos que na sua vida de sofrimento o acompanham
e pelos que creem que ele foi morto, mas ressuscitou, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis desta Assembleia que vacilam na fé, pelos que não conhecem as coisas de Deus, mas só as dos homens, e pelos que se revoltam contra a vida e desesperam, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Deus Pai, iluminai o nosso coração com a luz da fé, para sabermos dizer a todos quem é Jesus. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. O céu
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico António e o nosso bispo eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, devemos guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo.
Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o
reuniu o amor de Cristo. Alegremo-nos e exultemos em seu nome. Com temor e amor cantemos ao Deus vivo e amemo-nos de todo o coração. Onde a caridade verdadeira, aí habita Deus. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia, também para todos os nossos irmãos que rezaram conosco através da televisão, da rádio e da internet. Olhemos para os santos pastorinhos, olhemos para a sua fé. A fé é um tesouro que temos na nossa vida e que a fé nos guie sempre e que a fé seja a luz dos nossos olhos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Salve, salve.